Olá! Um ótimo dia a todos e todas. Queiram se acomodar, tomem seus lugares para o nosso último painel da programação, esse segundo dia, de Telebrasil, painel Telebrasil Summit 2025. Eu sou Larissa Alvarenga, jornalista, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as nossas sessões temáticas na manhã de hoje. Lembrando que se você for registrar a sua presença aqui no evento pelas redes sociais, marque o @Conexis Brasil Digital ou inclua na sua publicação a hashtag Painel Telebrasil. Combinado? Também vale lembrar os apoiadores do painel, sem os quais esse evento não seria possível. Destacamos o nosso patrocinador diamante, a Huawei, e destacamos os nossos patrocinadores Platinum, Algar, Claro, Cleartech, TIM e Vivo. Queremos destacar também os nossos patrocinadores Ouro, Ericsson, Nokia e Qualcomm. E os nossos patrocinadores Prata, KPMG, Esquilo e Vital. Também aos nossos patrocinadores Bronze e parceiros desse evento, NICBR, GSMA, Álvares e Marçal, Sindicate, Senai, Veirano Advogados, ABR Telecom. Como sempre, o painel só acontece por causa desse apoio. O nosso muito obrigado a vocês e aos nossos participantes nessa plateia recorde para assistir presencialmente, fora outros muitos, que nos acompanharam, que nos acompanham virtualmente. Então, vou chamar agora ao palco a diretora de Comunicação e Relações Institucionais da Conexis Brasil Digital, Daniela Martins. Seja muito bem-vinda. Bom dia, gente. Mais uma vez um prazer estar aqui liderando esse evento. Obrigada pela confiança de todos. E eu acho que nesse último dia, o painel Telebrasil gostaria de deixar a sua homenagem à jornalista Miriam Aquino, que nos deixou no início desse ano e foi uma das jornalistas mais importantes do nosso setor. Ela foi por inúmeras vezes mediadora dos nossos painéis, frequentadora constante dos eventos, com sua sempre atenta cobertura setorial nas várias publicações pelas quais passou e dirigiu. Esse ano, certamente, ela estaria conosco, e sua ausência vai deixar, mais uma vez, um vazio, mas também um legado de transparência, seriedade e dedicação ao setor de telecomunicações que tanto contribuiu para a nossa história. Então, gente, vamos lembrar com carinho e com a energia que a Miriam sempre teve aqui conosco, com uma grande salva de palmas. Larissa, devolvo a palavra para você. Muito obrigada. Bom, e para encerrar a nossa programação, teremos um debate sobre as políticas públicas setoriais e a conectividade. Sabemos que a conectividade e a transformação digital têm potencial de impactar diferentes agendas e alavancar a inclusão, a atração de investimentos e a produtividade brasileira. Neste painel, teremos um diálogo com formuladores de políticas e reguladores de diferentes setores sobre ideias e perspectivas para fomentar a adoção de tecnologias de conectividade e a inteligência artificial em diferentes políticas públicas. Para moderar essa mesa, convido ao palco o presidente executivo da Telebrasil e da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. E convido os nossos convidados de honra. Rafael Fortunato, procurador-geral da Agência Nacional de Transportes. A Verônica Sanches da Cruz Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas. A Verônica está a caminho, em instantes ela estará aqui conosco. Alexandre Freire, conselheiro da Anatel. Ricardo Hobbs, VP de Estratégia e Assuntos Regulatórios da Vivo. Mário Girassoli, VP de Assuntos Institucionais e Regulatórios da TIM. Sejam todos muito bem-vindos. Já passo a palavra ao Ferrari.
e desejo um ótimo debate a todos. Boa tarde a todas e a todos. Imensa alegria chegar no último painel e moderar uma mesa tão seleta de excelentes profissionais e, ao mesmo tempo, ver essa plateia cheia nos deixa com muita alegria e felicidade de que fizemos o trabalho corretamente, né? Queria agradecer, né, aos nossos painelistas, né? Todos têm uma agenda muito apertada, mas conseguiram ter um tempinho para estar aqui conosco, fazer um debate de encerramento desse encontro, que eu já adianto que foi o encontro, a edição do painel que contou com o maior público desde a sua história, desde o início. Esse é um trabalho a muitas mãos, né, os nossos associados, a equipe, então agradeço demais. Bom, esse painel ele tem a finalidade de discutir políticas públicas setoriais, conectividade e transformação digital. Nós vivemos um momento ímpar da história, no qual toda a economia, toda a sociedade passa por um processo intenso e profundo de transformação digital. Os setores produtivos, a sociedade, as relações sociais, assistimos uma rápida expansão, diria exponencial, da adoção da inteligência artificial, no qual, sem dúvida alguma, não é uma mudança qualquer. Nós estamos aí, digamos, numa mudança de era, né? Toda vez que há uma mudança na forma de interpretar a realidade, significa que nós estamos beirando a uma nova era. E, sem dúvida alguma, está aqui o Rodrigo, presidente da Ericsson, trouxe uma reflexão muito bacana ontem. Rodrigo talvez seja um executivo que traz, né, a parte tecnológica de maneira fácil de entender. Então, Rodrigo, sempre muito bem, trazendo aqui seus temas. Bom, nosso objetivo aqui, a gente vai tentar fazer uma rodada com uma pergunta geral para todos, em torno de 3 a 4 minutos para responder, né, essa pergunta. Depois eu faço uma pergunta mais específica para cada um, né, dos componentes dessa mesa. Daqui a pouquinho a Verônica está chegando, a presidente da ANA, e aí ela vem compor conosco a mesa. Sem muitas delongas, vamos lá. Primeira pergunta para todos, né? A agenda da transformação digital, tanto na nossa economia quanto dos serviços públicos, é o que une todos os setores econômicos ao setor de telecomunicações. Qual é a importância de ampliar o diálogo entre todos os atores e quais as melhores estratégias para tornar esse diálogo mais profícuo e que culmine em resultados práticos para a sociedade? Começando, se me permitam, aqui para o nosso conselheiro, Alexandre, por favor. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu queria iniciar a minha fala agradecendo o gentil convite do Ferrari para poder participar. Gostaria também de agradecer igualmente o convite ao meu amigo Samuel Possebon, ao Christian Guevara, e para mim é uma grande honra poder participar também deste painel, que eu tenho a oportunidade de rever e dialogar com players que tenho muito respeito no setor. Ricardo, Mário, também o Rafael, que alguns não sabem, nós já trabalhamos. Esse painel aqui tem um certo saudosismo, porque o Rafael trabalhamos juntos na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. E a Verônica, que chegará em breve, também foi minha colega na Casa Civil, à época trabalhava com o saudoso ministro Eliseu Padilha. Então, é um painel que me traz boas recordações. E aqui conosco temos pessoas maravilhosas que tenho grande respeito, estão aqui. Para ser muito objetivo na sua pergunta, eu entendo que hoje
a conectividade é a espinha dorsal, não apenas de todo o ecossistema, tanto o ecossistema de telecomunicações, quanto o ecossistema, quando nós falamos de, aqui eu tenho um representante da NTT, o próprio ecossistema de infraestrutura, quando falamos de saneamento básico, quando nós falamos de energia, quando nós falamos de agronegócios, quando nós falamos de fintechs, a conectividade perpassa tudo isso. Então, no meu modo de ver, é inconcebível hoje pensar conectividade que é voltada para atender todos esses setores, para atender toda a sociedade, sem promover um diálogo muito saudável, um diálogo muito rico. No âmbito da agência, eu vou agora falar especificamente, nós temos construído uma agenda de diálogo muito consistente. Então, para que vocês tenham uma ideia, essa pergunta surge hoje, 2025, mas desde 2022, só para falar um pouco a respeito de uma das atividades que eu desenvolvo na agência que tem o mais interesse intelectual, que é o Centro de Altos Estudos, nós construímos um diálogo muito rico com a própria NTT, e por isso que eu fiz esse diálogo, através do InfraConnect, por exemplo, como a conectividade ela pode construir pontes entre dois setores que aparentemente são tão distintos, que é o setor de infraestrutura e o setor de telecomunicações. A partir de um diálogo que nós vamos encontrar pontos de identificação, como a conectividade ela pode auxiliar na performance dos grandes projetos de infraestrutura do país, como, por exemplo, as praças de pedágio, como automatizá-las. Aqui, para ficar alguns exemplos, um tema que recentemente passou pela minha relatoria, que foi justamente a ideia da política de roaming em estradas, é um outro exemplo também bastante eloquente. Então, para se pensar como construir uma política pública de roaming em estrada, é necessário não apenas olhar a conectividade, o tema da conectividade, pelo olhar da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós temos que dialogar com o setor de infraestrutura para entender as dores do setor de infraestrutura. Então, nesse importante diálogo, por exemplo, nós contamos com o auxílio do ministro Frederico de Siqueira para construir um diálogo com o ministro Renan. Então, o projeto que foi apresentado, o processo que foi apresentado de roaming em estradas, partiu muito dessa construção dialogada entre os ministérios e, evidentemente, passando por um diálogo com o setor. Um outro exemplo que me parece bastante interessante, portos inteligentes. Hoje é um tema que o Brasil starta o debate, mas a Anatel já estabelece um diálogo com o setor para entender como é que a agência ela pode auxiliar no projeto de transformação digital dos portos. O mesmo ocorre com saúde. Então, vou dar um exemplo que já sai do âmbito do diálogo eminentemente setorial e a gente vai falar de políticas públicas. No âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, nós desenvolvemos uma série de projetos sociais relevantes, ou projetos que são concebidos dentro da agenda regulatória da agência, ou outros que decorrem de obrigações de fazer, que, no âmbito da agência, tem sido uma tradição construída a partir da época da presidência do presidente Leonardo Euler e muito sob a liderança do conselheiro Vicente Aquino. Então, hoje, nós conseguimos converter, por exemplo, multas que são impostas a prestadoras por desatenção ou inobservância a regulamentos específicos setoriais em investimentos. Então, muitos desses investimentos são voltados para atender comunidades remanescentes de quilombo, comunidades ribeirinhas, povos indígenas, e uma das ideias é levar conectividade, está sendo levar conectividade para o norte do país, e aqui eu tenho que fazer também uma menção ao meu querido amigo Moisés Moreira, que, em razão do seu gênio criativo, muitos dos projetos de conectividade levada para o norte do país hoje são uma realidade. E uma das ideias é fazer com que a conectividade possa permitir o uso mais intensivo de telemedicina, para que a conectividade possa permitir, em breve, procedimentos cirúrgicos remotos.
E quando nós falamos também nesse tipo de conectividade, nós temos que pensar na conectividade servindo também à cidadania. Então, muitos dos temas que hoje são contemplados nessas obrigações de fazer, a conectividade serve também para levar a educação para escolas de ensino básico e também para permitir que pessoas maduras possam ter acesso ao ensino superior ou ensino técnico através da conectividade. Então, veja que eu falei aqui muito rapidamente, no tempo que me foi atribuído, de diálogos importantes entre a agência, representando o setor de telecomunicações, e ambientes diversos, mas que são integrados justamente pela conectividade. Mencionei infraestrutura de transportes e portos, mencionei educação, e, evidentemente, quando nós falamos de educação, nós temos que falar de uma política pública governamental que a conectividade auxilia na construção. E isso é tão realidade que hoje o tema conectividade e inclusão digital compõe o próprio PAC. Então, isso significa que nós temos um elemento de transversalidade muito presente quando nós falamos de transformação digital e o papel da conectividade nesse diálogo muito rico entre os setores. Lhe devolvo a palavra e muito obrigado pela interessante pergunta. Obrigado, conselheiro. Nós temos uma coisa em comum, que somos leitores vorazes, né? Todas as indicações que o conselheiro coloca lá no LinkedIn dele, eu printo, vou guardando, depois vou comprando os livros. E é uma admiração que eu tenho por esse lado acadêmico, intelectual, que nós tanto desfrutamos, né? Rafael, por gentileza. Muito bom dia a todos e a todas. Marcos, muito obrigado pelo convite. Eu também gostaria aqui de agradecer ao meu amigo, o Guilherme Salles, que me convidou para esse evento, e a minha amiga, Daniela Crema. Muito obrigado. E, Alexandre, conselheiro Alexandre, obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz de compartilhar a mesa com você e compartilhar a mesa com novos colegas que pilotam esse setor e que fazem parte da iniciativa privada, que muito contribui para que nós avancemos na nossa regulação. Acho que sem ouvir o privado, sem ouvir o lado de lá da mesa, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue construir contratos resilientes, contratos capazes de se adaptar às tecnologias que são disruptivas, né? Vejam que eu nem tanta idade tenho assim, mas eu já brigava com a minha irmã na época porque eu queria conversar, né, com a minha namorada, e minha irmã queria usar a internet por algum motivo, e a internet na nossa casa tem que ser compartilhada. E hoje a gente discute rodovias do futuro, rodovias inteligentes, rodovias que precisam de conectividade. Essa conectividade é 4G. E como é que a gente evolui, por exemplo, com a fiscalização dentro de uma rodovia, se a gente pode usar drone. E isso tudo passa por um debate que é feito com vocês. São vocês que vão nos trazer esses insumos, são vocês que fazem nossos contratos melhores. E quando o Marcos nos coloca diálogo dentro da agência, e aí eu gostaria de pontuar para o setor dentro da Procuradoria da NTT, nós já temos uma Câmara que se chama a Sejante, e é uma Câmara criada para promover o diálogo regulatório com vocês, com o setor. Então, o que a gente quer com isso? Que vocês nos tragam as demandas de vocês, que vocês nos tragam os problemas, os grandes conflitos regulatórios, para que lá a gente consiga, como órgão transversal dentro da agência, endereçar esses problemas. Então, dialogar com vocês fará com que nós tenhamos um contrato melhor. São contratos que nascem para viger durante 20, 30 anos, com possibilidade de prorrogação. Então, é impossível que nós imaginemos que o que a gente está pensando hoje será um reflexo do amanhã. Não será, né? O amanhã ele é incerto. A incerteza, de fato, ela é disruptiva. A gente sequer consegue precificar esse risco. E é por isso que a gente precisa guardar um espaço de adaptabilidade nesses contratos para inserir novas tecnologias. E é nessa perspectiva que a NTT abriu na agenda regulatória dela a possibilidade da gente incluir cada vez mais tecnologia nas nossas rodovias. E falar em tecnologia eu não posso deixar de falar do papel que
a conectividade ela tem para esse setor. Hoje, nossas rodovias elas são eu diria, multifuncionais, né? Uma rodovia hoje ela não é só uma passagem de um ponto A para um ponto B. Ela é prestação pura de serviços, ela é importante para conectar pessoas, e hoje as nossas rodovias elas podem funcionar sim como hubs para diversos serviços, inclusive serviços de conectividade. Nos nossos contratos, a gente também quer um diálogo, e aí eu diria um diálogo endocontratual com o setor, e é incluir, e é o que a gente já vem fazendo nas nossas novas rodadas de concessão, a obrigatoriedade do concessionário ter uma rodovia conectada, onde a gente tenha o 4G. E aí eu destacaria a Nova Dutra, já vem com essa perspectiva, e outras rodovias que fatalmente passarão por um processo de otimização contratual para que a gente consiga levar o futuro para as nossas rodovias. Então, acho que dentro do tempo que está proposto, acho que eram esses pontos que eu queria colocar e abrir para vocês a possibilidade de nos procurarem para que a gente desenvolva esses temas, os grandes macrotemas com o setor. Maravilha, Rafael. Obrigado. Belas reflexões. Nós estamos cada vez mais próximos das nossas verticais e ouvir isso sempre é um alento para nós, para ter esse diálogo. Bom, ouvindo aqui agora as operadoras, passo aqui para o Robes, depois para o Mário. A mesma pergunta. Bom, boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Ferrari, Conexis, Telebrasil. É um grande prazer. E indo à essência da pergunta, eu entendo que é a agenda única de transformação digital do país. É um esforço brutal que exige uma coordenação das entidades públicas, privadas, da sociedade civil também. E eu acho muito importante ter um desafio por trás disso, né? Ter uma agenda única do que é essa transformação digital. Obviamente que o setor de telecom contribui com a conectividade e tem políticas públicas já bem estabelecidas, a exemplo do que foi o leilão, como o conselheiro comentou, as obrigações de fazer, o próprio acesso a fundos setoriais, e isso, de alguma medida, está bem equacionado. Mas eu acho que tem uma reflexão também aonde essa conectividade vai e o que se fazer sobre ela, né? Tem uma oportunidade única para o país de transformação de algumas indústrias, saúde, por exemplo, levando telemedicina e também acesso à assistência presencial para os rincões do país. Tem a oportunidade de educação sobre a conectividade, né? E eu trago, talvez, uma anedota que as próprias operadoras têm se preparado nesse sentido, do ponto de vista de negócio. Então, a Vivo criou um negócio de saúde, em que distribui saúde sobre a conectividade, criou um negócio de educação, que distribui educação para as pessoas que não tiveram oportunidade de ter curso superior com alguma qualificação nessas novas profissões. E eu acho que isso também tem que permear o setor público e de políticas públicas de como fazer o máximo em função da conectividade disponibilizada, que não deixa de ser um desafio. Uma vez que tenhamos essa coordenação, acho que as potencialidades são enormes no final. Não? Você destrava uma capacidade de criação de valor, uma capacidade de aumento da competição do país, que acho que é desejável por todos. Obrigado, Robes. Passando para o Mário. Obrigado, Ferrari. Obrigado, bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui tenho a honra de estar aqui com o conselheiro Freire, diretor Rafael, meu amigo Ricardo. Claramente, tudo que foi dito faz parte integrante do que a gente enxerga como uma condição necessária para o futuro, que é exatamente a digitalização como coordenação. Ou seja, a economia digital é uma matéria transdisciplinar. E o setor das telecomunicações, já reconhecido, não é mais um entre os setores, mas como o conselheiro Freire
definir um pouco a espinha dorsal da economia moderna. Nós costumamos dizer também, falamos ontem, o sistema nervoso de como a economia vai funcionar. É muito interessante porque essas metáforas não são mais funcionais, são biológicas, não? Ou seja, existe uma biologia do digital que acaba sendo a razão de ser de todos os outros setores, não só um suporte externo. Por quê? Porque não pode mais existir uma rodovia, não pode ser pensada uma rodovia sem conectividade, uma escola sem rede, uma iluminação pública sem inteligência, uma saúde sem transferência de dados. Então, nós estamos falando de uma visão sistêmica que precisa, por ser sistêmica, da criação, novamente, com uma metáfora biológica, de sinapse. E que mais que o governo do setor, o ministério, o regulador e também as empresas podem criar essas sinapses para que as coisas se falem de uma forma produtiva, criando mais valor. Ontem, o secretário o Hermano deu um número interessante. Ele, no painel, disse que hoje foram detectadas 14 ministérios com iniciativas que fazem parte da digitalização daquele vertical. É que nós temos duas estradas. Ou cada um dos ministérios atua com a sua própria, digamos, iniciativa, e teremos 14 conjuntos de iniciativas mais ou menos coordenadas, ou a gente começa a imaginar, é assim, é claramente que se gera valor, que exista uma ideia de fundo atrás disso, que dessas 14 iniciativas, na verdade, seja um só plano nacional de inclusão digital, onde todos os atores claramente possam fazer parte dessa coordenação. Existem alguns exemplos muito claros de como a questão é muito além de cada mesa individual. Um exemplo foi feito agora, de forma bem clara, o tema das rodovias. Não? Existe um modelo que eu acho que está sendo muito bem sucedido de digitalização das rodovias por meio da renovação das concessões. Isso gera também oportunidade de negócio. Existe um outro modelo que também a Anatel adotou em recentes leilões, de considerar a cobertura das rodovias como obrigações digitalistas. É evidente que essas duas coisas precisam se falar como estão se falando, senão o risco é ou ter sobreposições ou ter lacunas. Então, o diálogo, a gente participou da Interconnect, faz exatamente parte da criação dessa sinapse. Não tem digital sem esta conexão. Mas isso aqui vai ter, além da questão da relação entre as esferas do governo federal. Por exemplo, no âmbito do agronegócio, nós temos o agroexportador que acumula aí, a nível estadual, muito crédito ICMS, que são recursos represados. O destino desses créditos ICMS, por exemplo, pode descadear a possibilidade de ser utilizados pela digitalização do agro. É um modelo que em alguns estados está dando grandes resultados. E, por fim, claramente, quando se fala de telecomunicações, o tema tributário, infelizmente, é sempre presente. É evidente, quando a gente fala de internet das coisas, digamos, recentemente tivemos uma grande iniciativa de digitalização do smart metering, um enorme projeto de 10 milhões de equipamentos para mensuração. É evidente que tudo isso vai acontecer se, por exemplo, a racionalidade tributária da IoT continuará com a isenção. Então, assim, é um jogo de xadrez extremamente complicado, mas a coisa interessante é que o objetivo é muito claro e eu acho que os atores, me parecem, públicos e privados, muito engajados para que tudo isso consiga entregar um Brasil digital e, portanto, mais produtivo. Obrigado, Mário. Essa primeira rodada eu acho que foi bastante importante para a gente ver a visão, digamos, dos reguladores, né, das empresas que atuam e como que tudo se desenvolve numa interação, né, entre público e privado, com o mesmo objetivo de conectar o Brasil. Acho que todos nós estamos empenhados nisso. Cada vez mais sabemos que a conectividade tem um impacto muito grande no desenvolvimento da sociedade, no impacto na produtividade, naturalmente, na geração de riqueza para um país.
Então, iniciando aqui a nossa segunda rodada, eu retorno ao meu amigo e conselheiro Alexandre com a seguinte pergunta. Sabemos que a Anatel deu passos importantes em relação a uma regulação que combine o setor telecom tradicional com todo o ecossistema de dados, como data center, marketplaces, etc. Como será o papel da Anatel no futuro? Essa é uma pergunta muito interessante, porque acredito que essa tenha sido a primeira pergunta que um jornalista me fez no dia da minha posse. Como eu vejo o papel da agência? E, à época, eu me recordo de ter mencionado, de forma muito enfática, a necessidade da agência se reinventar. Até porque nós não trabalhamos mais com telecomunicações. No primeiro evento, no primeiro painel Telebrasil que eu participei, estava juntamente com o Mário aqui. E eu me recordo que ele disse que, até por uma definição conceitual, nós temos que repensar a ideia de tele. Então, hoje nós trabalhamos com conectividade. Hoje nós trabalhamos com comunicação digital. Então, a agência ela já entendeu o seu papel e já redefiniu seus propósitos. Então, a agência, me permita ser bastante ousado, ela já conseguiu antever seu papel e hoje é uma agência não do futuro, do presente. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nesses temas que você mencionou, é a agência entendendo o seu papel no presente. Então, quando nós falamos hoje de ecossistema digital, nós falamos de plataformas digitais. Uma dimensão desse problema diz respeito, mais uma vez trago aqui um problema que tenho enfrentado aqui com a minha superintendente, a Gesileia, que tem feito um trabalho impecável na fiscalização, que é a fiscalização da circulação de produtos não conformes. Então, celulares não conformes, smart TVs não conformes, drones não conformes. E esse ambiente hoje de circulação dessas mercadorias não é mais preponderantemente um ambiente físico, é um ambiente digital, são os marketplaces. Então, não há como se pensar, por exemplo, da agência exercer de forma eficiente seu papel de guardiã da própria rigidez da saúde dos consumidores se nós não pensarmos numa atuação firme, consistente em um outro ambiente que foi desmaterializado, que é o ambiente digital. Então, a agência ela não precisa de uma regulação do Congresso Nacional para performar nesse ambiente, porque faz parte dos seus afazeres. Então, veja o marketplace. Então, aqui é uma dimensão das plataformas digitais. Eu nem vou entrar na discussão sobre quem deve ser o agente regulador de plataformas, porque é um tema que, me parece, tem um ambiente próprio para o debate que é o Congresso Nacional. Eu tenho discutido isso. Quando nós falamos de data center, que você mencionou, Ferrari, um dos grandes desafios, à época quando tive a oportunidade de relatar o processo da expansão da constelação satelital da Starlink, e eu exortei os meus colegas no Conselho para essa reflexão, foi um tema que hoje virou, mas vou usar um termo da moda, está hypado, não é? Que é a soberania digital. E eu, conversando com os meus pares, falei, vejam, isso é um grande problema. E eu tenho que ser muito intelectualmente honesto aqui, porque quem, nas nossas interações que extrapolam as nossas interações regulador e jurídico de grandes prestadoras, foi justamente o Oscar, que está aqui comigo. Que ele falou assim, Alexandre, você sabia que parte desses dados transitam hoje nessa modalidade de conectividade satelital sem passar por sem estar aderente à ideia de territorialidade? Então, veja, é importante pensar
como os nossos dados trafegam e onde eles são armazenados. Então, esse é um problema que diz respeito à agência, regular o setor, a partir de uma conexão direta entre o data center e o setor de telecomunicações. É um problema que também diz respeito à NPD, mas dentro do nosso feixe de atribuições é uma preocupação setorial. Outro tema, você falou de agência de futuro. Inteligência artificial. Nenhum dos vice-presidentes que está aqui nesse painel ousaria dizer que os seus modelos de negócio hoje não prescindem de inteligência artificial. Nenhum teria a ousadia de dizer isso. E nós temos hoje uma série de discussões a respeito de uso de inteligência artificial como assistente de call center, um dos temas que eu, inclusive, pedi informações a uma das prestadoras, que teve uma postura muito colaborativa, porque gerou um grande aprendizado institucional para entendermos como os assistentes de IA estão atuando como assistente de call center. Então, vejam que a agência ela criou, no âmbito do Centro de Altos Estudos, Ferrari, o IA Lab, e hoje saiu o primeiro projeto importante para análise do IA Nudge, que é para analisar regulamentos a partir de insights de ciências comportamentais, principalmente da economia comportamental. Mas a agência, no passado, jamais imaginou lidar com esse tema. Mas é um tema que está na ordem do dia e é um tema relevante e presente no modelo de negócio das empresas e afeta diretamente os consumidores. Então, a agência hoje, ela não apenas se preparou para o futuro, mas ela vivencia todos esses temas no presente. Então, nós temos um laboratório de inteligência artificial, nós temos um laboratório antipirataria sofisticadíssimo, nós temos um laboratório de experimentos de economia comportamental e nós temos hoje parte do quadro significativamente já passando por um processo de educação continuada, estudando inteligência artificial, estudando ciências comportamentais, estudando tecnologias emergentes. Então, a agência ela não apenas se preparou criando esse ambiente, esses espaços que mencionei, mas também qualificando todos os seus quadros e mostrando, sobretudo, que ela consegue trabalhar. Então, vejam outro tema, e eu encerro minha participação nessa primeira rodada. Sites de bets. A agência foi a que primeiro deu respostas eficientes à suspensão desses sites. Não apenas suspendeu, mas em tempo eficiente, tem contribuído com o Ministério da Fazenda na apresentação de propostas que possam disciplinar melhor esse ecossistema. O PL da adultização. A agência tem mantido uma interlocução muito presente com o Parlamento, agora com o Executivo, que o projeto foi submetido à sanção presidencial. Então, vejam que são temas que, no passado, você não havia imaginado que nós poderíamos conversar a respeito. E hoje, não estamos apenas conversando, mas participando do ecossistema como players importantes. Te devolvo a palavra. Obrigado, conselheiro. Sem dúvida alguma, a agência tem feito um trabalho de excelência sob o comando do senhor, do presidente Baigorre, dos demais conselheiros, que conta com um quadro técnico excepcional. Então, aqui eu vejo vários profissionais que trabalham, né, na agência, a Suzana, a Marina, Leia está aqui, enfim, não vou citar todos, porque são muitos, né? E sabemos que estamos em boas mãos. Isso é muito positivo. E a NTT também conta com um excelente quadro, né, de servidores e técnicos que sempre está com um olhar no futuro, né? E aí, com base nesse diagnóstico no qual já presenciei por dentro, né, do outro lado do balcão, chamar assim, te faço uma pergunta, Rafael. Há uma preocupação crescente em relação à conectividade nas rodovias concedidas e não concedidas. Como a NTT pode fomentar soluções para garantir a cobertura adequada, segurança e eficiência nos serviços de transporte? Bom, Ferrari,
Essa é uma pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo. Acho que é difícil porque hoje nós ainda temos um gap a ser suprido, que são 32 mil quilômetros de rodovias sem conectividade. Isso, para um país do tamanho do Brasil, é algo significativo. A gente precisa avançar com essa agenda. Mas, por outro lado, a gente tem o maior programa de concessões rodoviárias do mundo. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Acho que o país hoje, o Brasil e a NTT, tem um programa de concessões mais exitoso do mundo e com a maior quantidade de quilômetros. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de inserir nesses contratos de concessão, e essa é a tônica da agenda, Ferrari, que esses contratos eles tragam conectividade para rodovias. Então, toda rodovia concedida, a partir de então, tem o 4G inserido no seu contrato de concessão, e essa vai ser uma relação desenvolvida entre a concessionária e vocês, parceiros privados dela, ou seja, uma relação privado-privado, que vai levar a conectividade para o usuário daquela rodovia. Então, hoje, para além dos novos contratos de concessão, todos os contratos que nós estamos encaminhando soluções de readaptação e otimização contratual, que são contratos que saem da CSEX Consenso, esses contratos também já vêm dentro da sua modelagem econômico-financeira a previsão de encaixar a conectividade. Por quê? Porque a agência entende que não faz mais sentido ter uma rodovia que não seja multiplataforma. Então, acho que o primeiro gargalo que o Brasil precisa enfrentar é cada vez mais caminhar com o seu programa de concessões, porque aí faremos com que a eficiência da iniciativa privada seja levada para dentro da execução da rodovia e, fatalmente, essa iniciativa privada trará para dentro do corpo do seu contrato o melhor que a gente tenha no mercado disponível de conectividade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto e aquelas rodovias, Jafael, que não são concedidas, são rodovias que são operadas pelo DENIT. Para essas rodovias, aí, falando agora mais em termos de política pública, o Estado ele vai ter que primeiro buscar soluções inovadoras. E eu diria que uma delas pode ser a possibilidade de a gente criar PPPs digitais com compartilhamento de infraestrutura. Eu vejo isso como uma grande possibilidade para o setor. Uma outra possibilidade é a utilização de fundos, fundos que venham a fomentar a conectividade nessas rodovias que não são operadas pela iniciativa privada. Tudo isso dentro de um ambiente de diálogo, por óbvio, um ambiente de consenso. E aí, eu não havia falado na minha exposição inicial, mas nós também temos um outro mecanismo dentro da agência, que é a Compor, é uma câmara de composição. E essa câmara de composição ela tem por objetivo também extirpar grandes passivos regulatórios. Então, hoje, se existir uma controvérsia no setor com relação, e aí falando especificamente do setor de vocês, um litígio que envolva concessionária, a NTT e os prestadores de serviço de conectividade, hoje a gente tem a possibilidade de dar um tratamento também distinto dentro de uma câmara de composição, porque as agências reguladoras já entenderam que o direito administrativo ele evoluiu. A gente hoje sai da lógica daquele perde e ganha. Quando a gente vai para uma arbitragem ou quando a gente vai para o judiciário, a gente tem um lado que perde e tem um lado que ganha. Quando a gente sai de uma mesa de composição de conflitos, de uma mediação, as duas partes perdem um pouco, mas no final a gente tem uma grande vitória. Então, essa é a tônica do novo direito administrativo. A agência, por óbvio, ela já se coloca com essa perspectiva regulatória moderna. E é tanto que nós, na NTT, introduzimos 2 sandboxes regulatórios muito importantes. Um deles foi o Free Flow, que pode ser um canal para que a conectividade esteja agregada ao Free Flow, que é o sistema de livre passagem, onde as pessoas abandonam a famosa praça de pedágio. Vocês já devem estar acostumados a quem viaja para a Europa, para os Estados Unidos. Esse já é um sistema que se utiliza com frequência neste país, o Brasil ainda não.
e nós fizemos sandbox regulatório e estamos inserindo nas nossas rodovias, nos nossos novos contratos, o Free Flow, bem como a HS Win, que é a balança em que o caminhoneiro ele não precisa parar para ter o seu peso aferido, então isso segue livremente. Os pontos de paragem dos caminhoneiros, a gente está inserindo nos contratos a obrigatoriedade de conectividade. Aquele caminhoneiro hoje, ele vai parar para descansar, ele precisa de uma internet, né? Como eu disse, eu acho que nossas rodovias elas não são mais só rodovias que vão ligar um ponto A a um ponto B, mas são verdadeiros hubs de prestação de serviço, de segurança, prestação de serviço de conectividade, prestação de serviço de saúde. Então, acho que é nessa perspectiva, Ferrari, que eu queria falar do papel da NTT e de como a gente pode encontrar soluções para atrair uma maior conectividade para esse setor. Obrigado, Rafael. Acho que são informações importantes para o nosso tomador de decisões, que, sem dúvida alguma, entram aí nessa arquitetura, vamos chamar assim, né, de avaliação nas estratégias de cada uma das empresas, né? Bom, vou fazer uma mesma pergunta tanto para o Robson quanto para o Mário, nesse instante. Não é de hoje que o setor de telecomunicações é fortemente regulado. Já há um tempo que a gente discute há muitos e muitos anos. Está aqui o Júlio, que sempre acompanhou essa discussão, o próprio ex-conselheiro Moisés, que está aqui conosco, outros, né, que avançam, tentam avançar, né, nessa discussão sobre como tornar mais, como racionalizar a regulação setorial, né? O próprio Oscar, que está aqui também, que é um dos executivos das empresas. Bom, não é apenas no Brasil, mas em todo o mundo se discute formas de adaptar essa carga regulatória ao novo tempo. É isso que a gente está discutindo aqui, nesse painel, né? Em que medida essa regulação limita o desenvolvimento da conectividade e a ampliação de uma infraestrutura necessária à transformação digital da nossa sociedade? Essa é a pergunta, Robson. Bom, primeiro de tudo, talvez reconhecer que tudo que foi feito em termos de indicadores na nossa indústria, a universalização do serviço de telefonia fixa, a massificação da banda larga, levar móvel para muitos lugares e com a cobertura de população impressionante, tem uma característica única, que são investimentos volumosos e contínuos, não? E isso só ocorre porque tem que estar num contexto de segurança jurídica e com uma regulação que é balanceada, né? Um regulador, na nossa opinião, tem que conseguir balancear a capacidade de desenvolvimento do negócio privado, balancear a competição, balancear os interesses do consumidor final, e essa equação é super importante de ser mantida. Talvez olhando numa perspectiva a futuro e de onde nós, a Vivo, gostaria que a gente caminhasse, para uma regulação que seja menos micro-regulação, não? Menos focado em definir e ser prescritivo para as operadoras como atuar, o que fazer com que SLA, e seja mais, tem uma natureza mais ex post, não? Tipo, uma vez que o problema de mercado ocorra, resolva esse problema de mercado com as ferramentas que tem, não? E o risco aqui, na minha opinião, de não fazer isso você acaba, talvez, colocando muito esforço em temáticas que talvez são até menos relevantes para o consumidor final, né? Precisamos conseguir focar esforços em melhorar a prestação do serviço para o consumidor final. Outro âmbito importante é da autorregulação e da corregulação. Eu acho que a gente deu... O setor me parece bastante maduro e alinhado a seguir nesse caminho. Tem iniciativas na própria Conexis, o SART, buscando esse posicionamento de discussão. E, por fim, não menos importante, eu acho que aqui também tem uma temática de
previsibilidade, não, para quem coloca o recurso, né, previsibilidade em tempo e previsibilidade também de retorno de investimento. Não? E aí eu dou uma caricatura, que eu acho que é uma discussão que nós estamos tendo nesse momento, sobre novos leilões de frequência. Né? E eu faço a reflexão, comentava com o conselheiro, inclusive, se esse é o momento, né, para que se tenha novos leilões de frequência, dado a necessidade que todas as operadoras têm de capacidade, dado o ecossistema de dispositivos e equipamentos disponíveis no mercado, dado também a capacidade de investimento das operadoras que estão nesse ecossistema. Então, eu acho que o regulador tem que pensar de forma, e acho que pensa, não? Muitos elogios a isso, mas de pensar de forma mais ampla e sistêmica de toda a cadeia da indústria em que nós estamos. Obrigado, Robes. Como tornar mais leve, né, esse processo de transformação digital, né? Acho que esse que é um ponto-chave. Mário, nosso tempo já está aqui esgotado, já mas está vamos esgotado, lá. Eu vou rapidamente. Qualquer transformação, na verdade, não é nunca uma transformação pontual, é sempre uma transformação sistêmica. Então, transformação digital significa transformação das empresas, transformação da regulamentação e transformação também dos objetivos que nós temos, seja como, digamos, desenvolvimento econômico, seja como desenvolvimento da cidadania. A regulamentação é claramente uma peça disso aqui. Agora, voltando aos back to basics, digamos, por que existe a regulamentação? A regulamentação existe porque o mercado sozinho, por vários motivos, não consegue atingir os objetivos ou, de alguma forma, não consegue funcionar. Então, a regulamentação é um coadjuvante para o bom funcionamento do mercado para corrigir as suas falhas. Isso aqui, claramente, começa quando setores originariamente digamos, antes liberalizados, precisaram desta arrumação regulatória para se tornar setores de mercado. Claramente, hoje, depois de 25 anos e mais, estamos em uma fase completamente diferente. É evidente que a regulamentação se tornou um grande exercício de calibragem. Não? É uma calibragem que pode, de alguma forma, ter também efeitos nocivos. Aí, conselheiro, me permito de citar duas suas linhas de uma recente relatoria, onde, para mim, está escrito tudo. Ou seja, do ponto de vista econômico, a manutenção de uma regulamentação em um mercado onde não há falhas estruturais evidentes pode gerar efeitos contraproducentes. Então, é essa calibragem que, na verdade, faz parte do dia a dia. Só qual é a questão? Para que essa calibragem seja efetiva e corrigir as falhas de mercado, aí começa a existir uma relação entre o regulador e a regulamentação necessária. Antes de tudo, precisa existir os instrumentos diagnósticos para entender qual é o mercado. E já aqui começa um problema, porque o mercado claramente não é mais o famoso de telecomunicações, ou seja, o mercado do conjunto de autorizações outorgadas, mas é muito maior. O ecossistema digital, como falamos ontem, ao nosso entender, vai da torreira ao duto, da ferro e cimento até ao TT. Um regulador precisa ter a possibilidade de um diagnóstico amplo com dados, informações, fim a fim, para entender depois onde se há falha. Talvez o problema que eu compartilho perfeitamente da microregulação é um pouco esta impossibilidade de ter ferramentas para ver um ambiente mais amplo e, portanto, utilizar as ferramentas nas questões que talvez não sejam mais aquelas relevantes. O que acontece depois quando o regulador não consegue ter o leque da regulamentação necessária? Essa regulamentação acaba esbarrando em outras esferas. Faço dois exemplos. Não, isso aqui, realmente, gera distorções institucionais. A Corte Suprema é soberana, mas Helicopter View, a Corte Suprema tratou recentemente de uma questão de distância entre torres. Agora, a Corte Suprema é um recurso muito valioso dentro de um sistema constitucional. Intuitivamente, tratar de distância entre torres poderia ser uma coisa que um regulador poderia olhar nessa questão de uma forma mais técnica. Mas, evidentemente, hoje, de novo, a regulamentação não consegue cobrir este arco-íris. Por outro extremo, isso aqui, a tentativa de, como estava comentando o conselheiro Freire, de colocar
as plataformas digitais dentro desta ideia de mercado mais amplo e, portanto, de diagnóstico eventual de intervento como dever do usuário, é algo que o regulador está fazendo com uma certa dificuldades institucional e teve como reação um projeto de lei que proíbe qualquer cobrança, qualquer fechar, e que é exatamente na contramão de qualquer princípio regulador. Se a regulamentação serve a fazer funcionar o mercado, o projeto 469, em presença de uma demanda, em presença de uma oferta, diz que este mercado não tem que existir. Ou seja, por falta de ferramenta regulatória, estamos indo na contramão da regulamentação. Então, eu acho que tem muitas coisas para a calibragem, não necessariamente está toda nas mãos do regulador, e seria muito importante que o regulador e a regulação tivessem, de alguma forma, o mesmo arco-íris de atuação para termos um discurso coerente na nova economia digital, que é muito mais complexa daquela que a gente conheceu há 20 ou até 10 anos. Obrigado, Mário. Bom, é um painel muito curto para temas muito profundos, mas não pode deixar, né, já que ouvimos aqui, né, os regulados, o conselheiro Alexandre pediu a palavra para fazer uma fala. É só um detalhe. Mário, depois que o Supremo decidiu quem venceu o Brasileirão de 87, o tema das torres virou um tema de Estado. Então, a gente tem que ter isso em perspectiva. Bem, o que eu queria colocar é que essa pergunta que o Ferrari fez para os dois é fantástica, e me parece que dois cases que vale a pena estudar para entender esse fenômeno da regulação, desregulação, em que medida o ambiente do ecossistema digital ele pode, em uma análise baseada em evidência, passar por um processo de desregulação ou de simplificação regulatória. São dois casos importantes que a agência decidiu esse ano. O RGST, Regulamento Geral de Simplificação Regulatória, e o próprio PGMC, de 2 semanas atrás, quando a agência entendeu por bem desregular o setor de TV por assinatura, mesmo que uma decisão de natureza acautelatória, mas com base em evidências que, no âmbito do PGMC, puderam atestar a necessidade de rever a regulação setorial. Até porque um dos passos principais, o primeiro passo para se analisar a necessidade de uma desregulação, uma simplificação no ecossistema digital, que eu sempre discuto isso com os meus colegas na agência, é revisar o racional da regulação à época. Se ele persistir, mantemos. Se houve alteração das circunstâncias fáticas, precisamos revisar. E se a preocupação do passado não mais subsiste, é necessária uma intervenção, mas uma intervenção para desregular. Então, eu acredito que esses dois casos, eu tenho me debruçado com a minha equipe para torná-los mais palatáveis, para apresentar como cases, ou benchmarks internacionais, vale muito a pena estudar. O RGST e o PGMC. Coincidentemente, trabalhei nesses dois casos e gostei muito, porque demonstraram como é que a agência ela pode também exercer sua vocação para desregular. Nós vivemos aquilo que um grande processualista italiano, Mário, o Francisco Carnelucci, já chamava a atenção no início do século passado, uma inflação legislativa. E, no âmbito do setor regulado, nas mais diversas esferas, nós temos uma motorização legislativa. Todo tema precisa ser regulado. A regulação ela tem que ser pontual. As agências elas não devem se omitir do papel de regular quando as circunstâncias fáticas e econômicas assim exigirem. Mas ela também deve, muito mais ainda, verificar em que momento elas devem atuar para desregular o mercado e conferir o alívio regulatório, principalmente em tempos como os atuais, em crises financeiras, impactam modelos de negócio, podendo comprometer significativamente uma agenda econômica positiva. Te devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Bom, estamos chegando aqui ao final. Eu queria fazer 2 comentários e pedir a paciência um pouquinho da plateia
e dos nossos colegas aqui do painel sobre o que nós vamos fazer ao final aqui. Bom, primeiro, eu acho que a Anatel, conselheiro, tem um quadro técnico, como falei anteriormente, muito importante para o país. É referência mundial. O leilão não arrecadatório de 5G tornou-se um modelo para o mundo. E nós temos na presidência da agência um técnico, o presidente Carlos Manuel Baigorre, que concorre, né, a um cargo na OIT, como secretário executivo adjunto. E aqui nós desejamos toda a sorte ao presidente Baigorre nessa empreitada de conseguir essa função na OIT, uma vez que a agência nos enche de orgulho por ser uma referência internacional nessa nova dinâmica. Segundo comentário, conselheiro e demais, a nossa meta é sempre ter uma participação feminina no painel. E, justamente, Fabi, no meu painel, a Verônica não foi possível estar conosco, ela teve uma questão de agenda. Mas, enfim, esse é o nosso objetivo sempre, conselheiro, ter uma participação feminina em todos os painéis. Bom, a paciência que eu pedi aos colegas aqui do painel e a plateia, aqui vocês viram, ao longo desse 1 dia e meio, 4 estandes de alunos que foram selecionados para vir aqui apresentar os trabalhos que eles desenvolveram junto com seus professores. São projetos inovadores, startups, muitos já têm parceria com a Receita Federal, por exemplo, com o Tribunal de Contas, e estão aqui expondo e eles foram premiados. Então, pediria a paciência um pouquinho a mais desse excelente quadro de painelista para a gente poder entregar essa premiação, nós aqui, para esses alunos. Tá bom? Obrigado. Laís. Muito obrigada, Ferrari, e aos nossos debatedores. Pedimos, então, que os debatedores continuem aqui, né, no palco para uma foto oficial que a gente vai fazer aqui do painel, mas a gente também vai começar um momento muito especial, né? Chegou um momento muito especial do evento. Vamos premiar iniciativas inovadoras desenvolvidas no Institutos Federais de Educação Tecnológica. O prêmio Inova foi desenvolvido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, CONTIC, e também pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, com o apoio da Telebrasil. E o objetivo da premiação é dar visibilidade para o setor de tecnologia de informação e comunicação com inovações que apresentem conectividade e contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, das Nações Unidas. As 4 equipes premiadas hoje foram selecionadas entre 45 projetos inovadores inscritos no edital. Então, a gente vai começar entregando os troféus para as equipes do Prêmio Inova. Eu convido para ficar aqui perto do palco as equipes Nêmesis, Solife, IFSP Presente e Sinestesia Vision. Para premiar o 3º lugar, peço ao senhor Rafael Fortunato, procurador-geral da NTT, que venha aqui perto do púlpito, por gentileza, para entregar a premiação. E convido ao palco a equipe IFSP Presente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Salto, Campus Pirituba, Campus Araraquara. Estão sendo premiados, homenageados neste momento. Vamos registrar uma foto dessa premiação. Momento muito especial aqui no Prêmio Inova 2025. Parabéns a todos da equipe. Senhor Rafael, muito obrigada. Pode retornar ao seu lugar, por gentileza.
Bom, agora eu convido para ficar aqui perto do púlpito o senhor Ricardo Hobbes, vice-presidente da Vivo, para entregar o próximo prêmio para a equipe segunda colocada. Então, eu vou pedir aqui que suba ao palco a equipe Solife, do Instituto Federal de Mato Grosso. Parabéns à equipe. Vamos registrar esse momento especial. Painel Telebrasil Summit 2025. E esse é o momento do Prêmio Inova 2025. Parabéns a todos da equipe. Muito obrigada, senhor Ricardo Hobbes. Convido agora o senhor Mário Girassoli, vice-presidente da TIM, para entregar o próximo painel. Em primeiro lugar, eu convido os estudantes e professores da equipe Nêmesis. Uma salva de palmas. Do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A equipe recebe o troféu em mãos neste momento. Parabéns à equipe. Muito obrigada, senhor Mário. E esse ano, o Prêmio Inova 2025 também selecionou projetos como soluções inovadoras ligadas à acessibilidade. Eu convido para entregar esse prêmio o conselheiro Alexandre Freire. Convidamos para subir ao palco para receber o troféu a equipe Sinestesia Vision, Instituto Federal de Pernambuco, para receber o prêmio Acessibilidade. Parabéns à equipe que trouxe aqui para o painel um projeto de um óculos para deficientes visuais. Os nossos parabéns. Vamos registrar esse momento com uma foto. Muito obrigada. Obrigada também, conselheiro. Pode retornar ao lugar, por gentileza. E agora, vamos entregar o troféu de destaque para o projeto que mais chamou a atenção dos nossos congressistas. É o destaque. Quem vai entregar esse prêmio tão especial é o senhor Marcos Ferrari, presidente executivo da Telebrasil. Peço a gentileza que venha perto do púlpito. E dentre os 4 incríveis projetos presentes, aquele que mais se destacou foi tcharam, a equipe Sinestesia Vision. Uma salva de palmas para a equipe. A equipe que foi equipe destaque, né? O prêmio destaque do Prêmio Inova 2025. Como eu falei, foi um projeto de um óculos, né, para deficientes visuais. Um momento muito especial. Parabéns. Muito obrigada pela participação de todos. Parabenizamos todos os estudantes e professores pela dedicação a esses projetos inovadores, focados em produtividade e ganhos de competitividade para a economia brasileira. E, mais que tudo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. A parceria da CONTIC, do CONIF, com o apoio da Telebrasil, acredita no poder transformador da educação e da inovação. Convido agora o presidente executivo da CONTIC e Telebrasil, Marcos Ferrari, para suas palavras. Gente, vou ser breve aqui, eu sei que está todo mundo querendo almoçar, mas esse projeto é um projeto que a gente tem muito carinho. Nós começamos em 2021, já é a 5ª edição, que a gente faz esses editais, e cada ano vem projetos muito interessantes, muito bacanas. Esses são projetos já um pouco mais maduros, né? Já tem parcerias com órgãos públicos, já tivemos projetos que eram iniciais, mas que, ao expor aqui, conseguiram parcerias estratégicas com os stakeholders que participam, conseguiram financiamento para virar uma startups. Então, acho que esse é o nosso papel, enquanto setor, na CONTIC, Telebrasil, Conexis, de Febratel,
de justamente fomentar a tecnologia, né, o interesse tecnológico, o interesse da pesquisa, para que, de fato, tenhamos aí esses alunos, quem sabe, sendo futuros empresários, executivos, e estar aqui, em vez de receber o prêmio, estar com o lugar de vocês, como executivos de grande calibre, né, podendo ter aí sucesso no futuro, sucesso na carreira, e a tecnologia que nós trabalhamos, né, as telecomunicações, é uma tecnologia que transforma vidas, transforma a sociedade, transforma a economia. Então, acho que essa é a nossa oportunidade, e esse projeto é feito com muito carinho. Conselheiro Alexandre, Mário, Robes, Rafael. Tá? Queria agradecer a todos que apoiaram, e teremos novamente, em 2026, uma nova edição. Obrigado. Muito obrigada, senhor Ferrari. Obrigada a todos. A gente vai registrar aqui esse momento, o nosso painel de encerramento, Telebrasil Summit 2025. Agradeço aí a participação e a presença de todos vocês. Muito obrigada e até uma próxima.